Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 8, e meditar no texto da Sagrada Escritura. Então vamos ler? Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Tantas coisas aqui para a gente pensar. Tantas coisas boas aqui que Pedro coloca nesse versículo, e algumas pessoas podem dizer ou pensar assim: olha como eles são tão perfeitos, olha como os crentes se acham, olha como eles se colocam como os corretos, olha como eles se colocam como os retos, como os perfeitos, né? São sempre cheios de misericórdia, sempre cheios de compaixão, sempre cheios de amor, sempre humildes. Olha como eles se colocam como os melhores da sociedade. Olha como eles se colocam como aqueles que são perfeitinhos, né? Eu já usei a palavra perfeito aqui, eu uso de novo. Não tem problema. Então eles podem pensar isso, olha como eles se acham, olha como são perfeitos, olha como são iluminados, né, nesse sentido. Mas olhando para isso aqui, olhando para a Epístola de Pedro, olhando para tudo que a gente aprendeu aqui, não é dessa maneira que a gente se coloca. Tá? A gente não se coloca como perfeito. A igreja não se coloca como perfeita. A igreja nunca se colocou como sem pecado, tá? Sem pecado aqui aos olhos humanos, porque a gente sabe que Cristo, ele morreu para limpar a igreja está sendo purificada. Então, Cristo vê a igreja de uma forma diferente. A gente sabe disso. O olhar de Cristo para a igreja é um olhar diferente. Mas eu estou falando aqui humanamente, tá? Humanamente falando, com os olhos humanos. A igreja não se coloca como perfeita, ela não faz isso, ela coloca Deus como perfeito. A igreja coloca Cristo como perfeito e sem pecado. É justamente o contrário. A igreja não se coloca como perfeitinha, ela coloca Cristo como perfeito e sem pecado. Então, quando a gente vê esses frutos aqui, ou essas virtudes sendo colocadas aqui, a humildade, o amor, a misericórdia, a compaixão, é longe de dizer, olha como a igreja é perfeita e tudo mais, longe disso. Justamente pelo fato da gente ser pecador, justamente pelo fato da gente ser errante, é que essas virtudes têm que estar no meio da gente, né? Então, aqueles que olham para esse texto assim, olha como eles se acham, olha como são perfeitos, não entenderam a questão. Tá? É justamente por isso que a gente não é perfeito. Justamente por isso. É o que sustenta a igreja. É por isso que a gente ainda consegue congregar. É o que faz a gente se reunir como igreja. É justamente isso. É justamente o amor, é justamente a misericórdia, é justamente a virtude. Justamente porque a gente entende que a gente é pecador, diferente de muitos que estão no mundo, diferente de muitos ímpios, que se coloca os seus pensamentos como pensamentos perfeitos, ou se acham limpinhos. Diferente, a igreja sabe que é pecadora. Nós, os cristãos, sabemos, nós, os crentes, sabemos que somos pecadores. Então, é por isso que a gente lê esses conselhos de Pedro, porque sem esses conselhos aqui, a igreja não subsiste. Sem a misericórdia, sem a compaixão, sem o amor, sem a humildade, fica impossível congregar, fica impossível existir como igreja. Então é justamente o contrário, A gente não é arrogante, a igreja não é arrogante. Quando a igreja fala sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre amor, sobre humildade, ela não está se colocando como arrogante, mas ela está colocando essas virtudes, ou esses mandamentos, ou esses conselhos dos apóstolos, como aquilo que é essencial para a própria igreja continuar existindo em comunidade. A gente não congrega sem essas virtudes aqui. Então, é por isso aqui, isso na verdade evidencia a nossa imperfeição. Né? A nossa imperfeição. Tem que haver amor em nosso meio porque a gente vai errar um com os outros. Tem que ter misericórdia porque a gente vai precisar de gente misericordiosa em nosso meio. A gente vai carecer de misericórdia. A gente vai carecer de gente humilde também do nosso lado. Então é justamente o contrário, tá bem? É justamente o contrário. Isso tudo precisa existir na igreja, porque nós somos errantes e a gente precisa ser perdoado.
A gente precisa perdoar uns aos outros, a gente precisa tolerar uns aos outros, a gente precisa suportar uns aos outros. E como suportar uns aos outros se não tem amor? Como suportar uns aos outros se não tem misericórdia, se não tem compaixão? Né? É justamente porque na igreja também tem gente que sofre, que é necessária a compaixão, que é necessária a misericórdia, a piedade. Então, longe disso aqui ser uma proclamação da nossa perfeição, longe, isso aqui é uma proclamação da nossa imperfeição. E é por isso que a gente precisa dessas coisas habitando entre nós, para que seja possível congregar, tá? Congregar não é fácil, congregar não é fácil como igreja. Estar no meio de pessoas não é fácil, estar numa congregação não é fácil. E no nosso contexto, uma congregação cristã, não é fácil. É necessário sim as virtudes cristãs, tá? Eu vou dar nome, virtudes cristãs, para que a congregação cristã continue existindo, tá bem? Então, isso aqui é só a nível de introdução, tá? Só a nível de introdução. Sem essas coisas aqui que Pedro falou, a gente não subsiste como igreja, porque nós somos sim pecadores, a gente é sim pecador. E se a gente é pecador, a gente precisa da misericórdia do nosso meio, do amor em nosso meio, tá? Justamente porque pecamos e erramos, tá? Só a nível de introdução. Pedro ele inicia o verso 8 dizendo quanto ao mais, tá? O que significa quanto ao mais? É como se Pedro estivesse dizendo finalmente, tá? Ele elaborou uma linha de raciocínio, ele deu conselhos à igreja e agora ele quer finalizar esses conselhos. Esses conselhos começaram no versículo 11 do capítulo 2, quando ele fala para a gente ser peregrino, para a gente lutar contra os pecados que guerreiam na nossa alma, tá? Contra as paixões que guerreiam. No verso 12, ele vai dizer, ele vai pedir para que a gente viva entre os pagãos de maneira exemplar, tá? No mundo de forma exemplar. Ele também vai instruir a igreja a como lidar com os líderes, né, as autoridades constituídas, depois os escravos cristãos, como lidarem com os seus senhores. Pedro vai orientar as mulheres cristãs a como se comportarem com seus maridos ímpios. E ele vai terminar com os maridos, tá? Conselhos aos maridos cristãos, a como os maridos devem lidar com as suas esposas cristãs. Então aqui no verso 8, ele está, né, concluindo o seu raciocínio. Os seus conselhos agora serão concluídos. Então ele diz, quanto ao mais, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Todos o mesmo modo de pensar. Pedro aqui, ele não está querendo dizer que a gente vai pensar igual em tudo. Não é isso. Não é isso. Alguns teólogos, quando analisam essa questão, pensam que a gente deveria pensar de forma igual em relação à nossa rendição a Cristo, as coisas essenciais da nossa fé, inclusive a tudo que Pedro falou aqui na epístola dele. A gente deve olhar, né, entender o pensamento de Pedro e então pegar esse pensamento e trazer para a igreja. Olha a maneira como a gente deve viver, olha a maneira como a gente deve pensar em relação a tudo isso que Pedro falou, tá? Mas agora levando para uma outra coisa, né, pegando a escritura como num todo, a gente precisa pensar de forma igual em relação às coisas essenciais da nossa fé, tá? Em relação à nossa rendição a Cristo, Cristo como nosso Senhor, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo e as coisas essenciais da nossa fé. Então, nisso a gente precisa pensar igual, tá? Mas pensamentos diferentes existem na igreja, sim, pensamentos diferentes, né? Aquilo que a gente chama de periférico, né? Por exemplo, alguns cristãos pensam diferente sobre quando Cristo vai voltar, se é antes ou depois da grande tribulação. Essas coisas não devem impedir a gente de congregar. Essas coisas não devem impedir a gente de ter essas pessoas como irmãos. Então, nisso a gente pega essas diferenças e juntam todos esses que pensam diferentes, a gente vai juntar eles naquilo que nos une. Naquilo que nos une. E o que une a gente? A nossa rendição a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, em relação às coisas essenciais da nossa fé. Tá? Um teólogo citou aquele lema, aquela máxima do conde von Zinzendorf, que diz assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas duvidosas, a liberdade. Em tudo, porém, o amor. Tá? Entende? Então, naquilo que é essencial, a igreja precisa se unir. Naquilo que é essencial. Tá? A nossa devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E as outras coisas essenciais da nossa fé. Unidade, sempre unidade nessas coisas.
naquilo que é nebuloso, naquilo que é duvidoso, né? Um exemplo, aquilo que eu já falei, né? Quando Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação, aquilo que não é totalmente claro pra gente. Alguns podem ter posicionamento diferente. Então, naquilo que é duvidoso, tá? A liberdade. Vocês têm a liberdade para entender diferente isso. Isso não vai impedir você de ser irmão em Cristo. Então, naquilo que é duvidoso, a liberdade. Em tudo, porém, o amor. O amor em tudo, tá? Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Não podemos tolerar tudo em nome do amor. Tá? A gente não pode botar em pé de igualdade alguém que por exemplo, pense, vamos lá, um outro ponto que a gente vê, que a gente percebe que alguns não tratam, né? Mas que é um ponto de divergência. Alguns vão entender, só um exemplo aqui, um exemplo bem básico. Alguns vão entender o anticristo como um homem, uma pessoa, assim como eu. Né? Eu entendo isso, é um homem, é uma pessoa, o anticristo. Outros vão entender ele como um sistema, não vão entender o anticristo como uma pessoa, mas como um sistema, tá? E, enfim, isso não faz dele um inimigo da nossa fé. A pessoa que pensa assim, é a nossa irmã em Cristo, se concorda em todas as outras coisas essenciais, entende? Agora, a gente não pode botar em pé de igualdade, em nome do amor, essa pessoa com a outra pessoa que se diz cristã e é a favor do aborto. Entende? É totalmente diferente isso. Totalmente diferente. Então, em nome do amor, não em nome do amor, a gente vai tolerar aquele que é cristão, mas é a favor do aborto. Então, em nome do amor, a gente aceita, né? Porque a máxima do Zinzendorf é essa, né? Em tudo o amor. Não, não é isso. A gente precisa colocar esse lema dentro de um contexto cristão, tá? Esse lema dentro de um contexto cristão. Eu concordo com esse lema do Zinzendorf. Eu concordo em tudo o amor. Eu concordo, mas dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto onde as diferenças não ferem o centro da nossa fé, onde as diferenças não ferem o evangelho, entendeu? Agora, se você tem, vamos lá, vamos dar um exemplo específico, não dá para tolerar tudo em nome do amor, porque na verdade o amor, em nome do amor, a gente vai combater as malignidades, tá? As coisas malignas que estão até mesmo dentro das igrejas, tá? Então vamos dar um exemplo específico aqui. A gente sabe que muitas igrejas agiram de maneira ímpia e botaram bons pastores para fora. Às vezes porque o cara pregava muito a Bíblia, a igreja não queria ouvir muito Bíblia, né? E por isso denunciava às vezes, né, pecados, às vezes nem sabia disso, mas denunciava pecados de grandes famílias dentro da igreja, entendeu? Então por isso botaram muitos bons pastores, e por outros motivos, tá? Ou porque não trabalhava da forma como a igreja queria que ele trabalhasse, não fizesse os programas que a igreja queria que ele fizesse, entendeu? Então acabaram botando bons pastores, homens de Deus para fora, né? Então aqui agora eu vou dar um exemplo prático. Você já procurou saber se o seu pastor crê, se o seu pastor defende o aborto? Você já procurou saber se o seu pastor ele defende o casamento gay? Né? Se ele defende o casamento de pessoas do mesmo sexo? Você já parou para pensar nisso? Porque se botaram bons pastores para fora, por que toleram os maus? Em nome do quê? Em nome do amor? Não. Não pode, porque em nome do amor, vocês deveriam combater o mal. Entendeu? Porque não tem como, gente, não tem como, por exemplo, você não tem como amar a verdade e amar a mentira. Se você ama a verdade, você vai odiar a mentira e você vai combater a mentira. Não tem como, em nome do amor, tratar a verdade como se trata a mentira, né? Ou tratar a mentira como se trata a verdade. Não tem como. Em nome do amor, você precisa defender a verdade e odiar a mentira. Não tem como amar a verdade e amar a mentira. Se você ama um, você odeia o outro. Entendeu? Então tá na hora de você perguntar ao seu pastor se ele defende o assassinato de bebês. A incoerência, gente, a incoerência dessas pessoas que defendem isso, né, é tão grande que eles são a favor do assassinato de bebês e são contra a pena de morte para o estuprador. Entende? Porque eles falam assim, não, e no caso da mulher que foi estuprada, né, e engravidou, como é que pode, ela vai ter o bebê? Gente, eu sei a dor, assim, na verdade eu não sei, eu imagino, entende? Como é essa dor, eu imagino como é essa dor. Agora, eu sei de uma coisa, o inocente não pode pagar pelo culpado, entendeu? O inocente, o bebê é o inocente, ele não pode morrer
por causa de um estuprador, entendeu? Ele não pode fazer. Então a incoerência deles é tão grande que eles são a favor da morte do bebê, e são contra a pena de morte do estuprador. Entende? Como que pode isso? Né? Como que pode? Né? Então, confronte, não tolere essas coisas aqui. Então, quando Pedro fala, a gente precisa ter o mesmo modo de pensar nas coisas essenciais, entendeu? Na nossa rendição a Cristo, em tudo que ele ensinou aqui, entendeu? Na epístola, mas eu sei que haverão coisas que a gente vai discordar, mas essas coisas não podem ferir o centro do Evangelho, não podem ferir a nossa fé. Nisso sim o amor suporta, o amor tolera. Agora a gente não vai usar esse lema e essa frase para tolerar ensinamentos malignos dentro da igreja. A igreja precisa ser um enfrentamento do mundo. Tá? Agora, se dentro da igreja pastores estão ensinando esses pensamentos, ensinando aos jovens, ensinando aos adolescentes, a igreja acabou sendo o centro desse ensinamento. Desses ensinamentos do aborto, do casamento gay e de tantas outras coisas, de ideologia de gênero, que a gente fala aqui já várias vezes, entendeu? A igreja precisa enfrentar, a igreja precisa ser a resistência dessas coisas. Então, pergunte aos seus líderes, né? Pergunte aos seus líderes. Pessoas cristãs que defendem isso, né? E isso é um absurdo, tá bem? Eu teria mais coisas para falar em relação a isso, mas eu precisaria de mais tempo, tá? Então cuidado com isso, cuidado com esses temas, com essas máximas. Elas têm que estar dentro de um contexto, como eu já falei aqui várias vezes, tá? Então tenham todo o mesmo modo de pensar. Pedro continua, sejam compassivos. Ser compassivo é o quê? É você sentir dor com, né? Sentir dor com o outro, com fulano, com beltrano. Você sentir a dor junto. Isso é compaixão. Ele continua dizendo, né? Amem-se fraternalmente. O que é isso, amar fraternalmente? É você amar como irmão. Tá? Você amar como irmão, como eu disse na igreja, como eu disse no início, né? A igreja não subsiste sem essas coisas, principalmente sem o amor. Entendeu? A igreja não vai subsistir sem o amor. O amor precisa existir dentro da igreja. Pedro já falou sobre isso, tá? Na epístola dele, se eu não me engano, no capítulo 1. E agora ele repete, porque isso é essencial. Eu lembro de Paulo lá em Coríntios, quando ele fala dos dons espirituais, né? No capítulo 12 ele fala dos dons, mas no capítulo 13 ele inicia assim, né? Agora eu vou levar vocês para um caminho mais excelente. E que caminho mais excelente? É o amor, né? Quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Se eu não tenho amor, né? Serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, né? Ou seja, ainda que eu tenha o dom de profecias e conheça todos os mistérios, né? Ainda que eu tenha uma fé que remova montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Entendeu? Então esse é um caminho mais excelente. O amor precisa existir. Porque senão a congregação não subsiste, tá? Então, é importante eu tocar num assunto aqui, né? Porque é um assunto até que eu toquei ontem com alguns irmãos em Cristo, né? Algumas pessoas falam assim, isso aqui é Pedro escrevendo para a igreja, como um recado para a igreja, um recado para os cristãos. São coisas que não podem faltar no meio dos cristãos, no meio da igreja. Essas coisas que Pedro listou aqui. A misericórdia, o amor, a humildade. Né? Então, alguns dizem assim, não, eu me decepcionei com a igreja, eu tô fora, eu me magoei, porque eu depositava muito amor nas pessoas, né? Eu depositava muito amor, então, como eu depositei muito amor, eu acabava me quebrando à toa, eu acabava me frustrando à toa. Entendeu? Então eu resolvi sair da igreja por isso, porque eu me frustrei, porque eu amava, eu depositava muito amor. Então a gente precisa pensar nisso, né? Pensar nisso. Será que você realmente depositava muito amor? Ou é o contrário? Ou te faltou amor? Né? Às vezes o fato de você se quebrar à toa, né? Se ofender à toa, significa justamente o contrário daquilo que você está dizendo. O fato de você se quebrar à toa, ser de porcelana, talvez signifique que você não amou nada. Entendeu? Significa que o que te falta é justamente o amor, porque o amor é aquilo que suporta.
Entendeu? Você não teve amor suficiente para tolerar, para suportar. Então é por isso que você quebrou à toa. Então, na verdade, talvez esteja te faltando amor. Né? Porque alguém que ama muito, dificilmente vai se quebrar. A gente vê isso na relação, por exemplo, de uma mãe que luta com um filho drogado dentro de casa. Né? O tempo todo, quantas vezes ela foi ofendida por isso, mas o amor dela continua. Ela continua lutando por aquele filho. O que mantém essa mãe, o que mantém o vigor dessa mãe na luta pela restauração do filho, é o amor dela. Entendeu? Então, se você se quebra facilmente, não é em nome do amor. Na verdade, você se quebra pela falta do amor. Porque se você ama de verdade, você é mais resistente. Entende? Então reveja um pouco isso, reveja por que você se magoou com a igreja, reveja por que você foi ofendido, tá? Cuidado com esse argumento de eu fui ofendido porque eu amei tanto e eu não via isso, entendeu? E pelo fato de eu amar tanto, eu me quebrava facilmente. Analisa isso, analisa, talvez não tenha sido isso. Talvez o que te falte, na verdade, é o amor para resistir. Você não pode quebrar à toa, entendeu? A gente pega, por exemplo, um copo de vidro que quebra à toa. A gente chama esse copo de quê? Né? A gente chama esse copo de quê? Entende? O linguajar que a gente usa, eu nem vou usar aqui. Né, para que você não se ofenda e ache que eu estou querendo, né, usar isso e dizer que você é assim. Não é isso, mas na verdade o copo é muito frágil. Tá? Eu vou usar o termo. Alguns dizem assim, esse copo é vagabundo, né, ele quebrou à toa. Tá? Numa outra linguagem, ele não é resistente. Ele deveria ser resistente, mas ele não é resistente. Entendeu? Então o fato de você se quebrar à toa não significa que você se quebrou à toa por ter muita virtude, então não tolerou as ofensas. Talvez é o contrário, está te faltando a virtude para resistir às ofensas. Entende o que eu estou querendo dizer? Né? Eu não estou querendo dizer que você é vagabundo, não. A gente usou essa expressão por causa do copo, que é um objeto. Entendeu? Agora, com você, talvez você não é resistente. Talvez o que está te faltando é justamente a virtude. Entendeu? O que está te faltando é justamente o amor que suporta, o amor que tolera. Porque em 1 Coríntios 13 é o que Paulo fala. Né? Eu estou pregando isso aqui, mas isso aqui serve para mim também. Serve para mim. Entendeu? Ser cada vez mais firme nas ofensas, entendeu? Ser mais perdoador, né? Eu sei, isso serve para todos nós. A gente não pode ser tão frágil assim, a gente não pode quebrar à toa. Então, cuidado, reveja o motivo que você saiu da igreja, né? Reveja as mágoas que você tem da igreja, as ofensas que você sofreu, reveja isso. Vê se não tem falta sua também em relação a isso. Ou então procure uma outra igreja, mas não culpe a igreja de Cristo por causa disso, tá? Não culpe a igreja de Cristo. Às vezes é a falta que você tem, tá? É a falta de ter mais amor, mais compaixão, mais misericórdia, que é o que Pedro está dizendo aqui, que é pra gente ter. Essas coisas precisam existir na igreja para que a igreja continue existindo como igreja, subsistindo como igreja. Nós somos falhos e pecadores, entende? A igreja não vai ser perfeita com você. Você faz parte dela. Entende? Você faz parte dela, então você precisa ser misericordioso, receber misericórdia. Você precisa ser amoroso, receber amor também. Então, essas coisas existem na igreja, tá? Então cuidado com isso, cuidado com essas coisas, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ele diz assim, sejam misericordiosos também. Seja misericordioso. É quase a mesma coisa de ser, né, compassivo. Seja misericordioso. Existe uma passagem muito bonita, né? Eu vou ler essa passagem, vou ler. Está lá em Marcos, no capítulo 10, a passagem do cego de Jericó, né? Eu vou ler porque é uma passagem muito bonita. Diz assim, Marcos 10, 46, né? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? O que é misericórdia? É você entrar na miséria do outro, entende? É a miséria do outro transpassar você, a miséria do outro ferir o seu coração ao ponto de você não ser capaz de deixá-lo ali da maneira em que ele está. Entende? Então, é por isso que a gente precisa orar ao Senhor para que a gente seja mais misericordioso. Né? A gente precisa disso, eu preciso disso também, eu preciso ser mais misericordioso. É olhar e deixar a miséria do outro transpassar o seu coração ao ponto de você não ser capaz de deixá-lo ali e ir embora. Entende?
Então, o que esse cego pediu foi misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o verso 48 diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Verso 50, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Isso aqui é muito bonito, né? De um salto ele ficou em pé, ele ficou empolgado quando Jesus disse: chamem-no. Né? Então aquele que pedia misericórdia, parece que ele sentiu que a misericórdia dele penetrou no coração do Cristo, né? Ou seja, ele me atendeu, ele vai me atender, então ele saltou ali, aquele homem cego. E o verso 51 diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Uma parte muito bonita é quando Jesus ele se compadece e diz: o que quer que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus diz: então veja, né? A sua fé te curou. Olha, Pedro não está nem pedindo para a gente ter o poder da cura aqui. Pedro só está pedindo para que a gente seja misericordioso, para que a gente seja misericordioso. Entende? Então a misericórdia não pode faltar no nosso meio, tá? Isso aqui são recados para a igreja. A misericórdia não pode faltar em nosso meio. E ele termina com a humildade, né? Sejam misericordiosos e humildes, tá? O que é ser humilde? Humilde é pensar, né? Alguns dizem assim, é pensar baixo, ou pensar pouco acerca de si mesmo, né? Eu preciso falar algumas coisas aqui sobre a humildade para terminar essa mensagem, né? A humildade não é você negar as qualidades que tem. A humildade não é você negar as virtudes que tem. Tá? Algumas pessoas acham que humildade é assim: você é um excelente desenhista, entendeu? A outra pessoa ali desenha muito pouco, é um iniciante no desenho, e você diz assim: ó, eu não desenho nada, quem desenha muito é aquela pessoa ali. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Todo mundo sabe, você mesmo sabe que você é um desenhista profissional, ele não é, entendeu? Todo mundo sabe, inclusive você sabe disso. Então, humildade não é negar a qualidade que tem, não é negar as virtudes que tem. Isso não é humildade. O que seria a humildade? Paulo até fala disso em Filipenses capítulo 2, né? Quando diz assim: considere humildemente os outros superiores a si mesmos, entendeu? Considerar os outros superiores. Em que sentido? Não nesse sentido, né? Nesse exemplo do desenhista que eu dei, né? O cara é profissional, desenhista profissional, o outro é um desenhista qualquer, né? Sei lá, alguém que nem desenha direito, fez um desenho e ele já diz assim: ó, aquele cara que desenha bem, não eu. Porque a Bíblia diz para que eu considerar o outro superior a mim mesmo, então ele desenha melhor. Não é nesse sentido que a Bíblia fala isso, tá? Isso não é humildade, tá? Quando a Bíblia fala que você precisa considerar o outro superior a si mesmo, é o seguinte: é você, mesmo com todas as suas qualidades, mesmo com todo o seu poder, tá? Mesmo com todo o seu poder, com as suas virtudes, com as suas qualidades, servir o outro como se ele fosse superior a você. É nesse sentido, isso é humildade, né? É você tendo tudo que tem e ainda assim servir o outro que não tem aquilo que você tem, talvez, entende? Então isso é humildade, é você servir. A gente sabe que o Cristo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Repara, ele não negou a qualidade de ser manso e nem mesmo a qualidade de ser humilde, entendeu? Ele não negou, ele sabia que ele tinha aquilo ali, porém ele servia. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? A gente vê ele lavando os pés dos discípulos, sendo ele Deus, entendeu? Ele serviu os seus discípulos, entende? Então, a humildade é isso. Não adianta assim você, por exemplo, ganhar 200 mil por mês, né? E as pessoas perguntarem: e aí, como é a sua situação? Não, eu sou um pobre miserável, eu não tenho muito, eu ganho... o que eu ganho é muito pouco. Isso é mentira, na verdade. Você não está sendo humilde, você está sendo mentiroso. Entende? Então, o que é humildade? É mesmo você tendo todo esse poder aquisitivo, como a gente está falando de igreja aqui, Pedro está escrevendo para a igreja. Na igreja, você é um servo. Entendeu? Você é um mero servo. Você ganha muito bem, você ganha 200 mil por mês, mas na igreja você está lá servindo as pessoas ou lavando uma louça.
entendeu? Visitando alguém, botando água pro pregador beber, entende? Então você está servindo. Então isso é humildade, tá? Então quando Pedro fala para que você seja humilde, não é negar as suas virtudes, você sabe quais são as suas virtudes. Agora, você não pode fazer das suas virtudes, né? Você não pode ficar soberbo por causa das suas virtudes e usar tudo isso para andar de nariz em pé e ser soberbo na igreja. Entendeu? Aí você é arrogante, tá? Aí você é arrogante. Então, o desafio é esse, é você usar, mesmo sabendo tudo aquilo que você tem, tá? Mesmo sabendo tudo aquilo que você tem, considerar o outro superior a você. Entende? Mesmo sendo um excelente pregador, mesmo tendo uma grande cultura filosófica, entendeu? É chegar e servir, tendo o outro superior a você. Isso é humildade. É você não achar que pelo fato de ter as virtudes você precisa ser servido. Aí já não é humildade, já é o contrário da humildade. Aí você é soberbo, entendeu? Aí você é orgulhoso, tá? Então, isso é o que Pedro pede para a igreja. Isso é o recado para os crentes. Isso é o recado para os crentes. Então, eu quero terminar esse estudo, terminar essa mensagem. A gente sabe que isso tudo Pedro escreveu para a igreja. A igreja precisa ser misericordiosa, piedosa. A humildade precisa estar na igreja. O amor precisa estar na igreja, senão a igreja não subsiste, né? E aqui eu queria citar, né, um texto do Spurgeon, que ele fala acerca da igreja. Eu sei que muitos já se decepcionaram com a igreja. Eu queria ter mais tempo. Eu vou falar dessas coisas depois, né? Mas às vezes você não tem mais isso, né, que eu vou ler aqui, né, do Spurgeon. Mas outros ainda continuam tendo e se alegra na igreja por ter isso. E você que não tem, procure voltar a ter. Às vezes a falta é sua também, entendeu? Não culpe sempre os irmãos. Às vezes a falta é sua, né? Se reconcilie, se arrependa. Volte para que você tenha isso que eu vou ler agora, né, que o Spurgeon disse, terminando a mensagem, né? Olha o que o Spurgeon disse. Sim, cremos que deve haver uma igreja, mas igrejas desapontam muitas pessoas. Todo pastor de uma igreja grande confessa isso em sua alma. Não sei se as igrejas de hoje são piores ou melhores do que costumavam ser no tempo de Paulo. As igrejas em Corinto e Laodiceia e outras cidades exibiam faltas graves. Não nos admiremos de haver faltas nas nossas igrejas. Porém, devemos nos afligir sobre tais coisas e trabalhar para alcançar um padrão superior. Embora os membros de nossa igreja não sejam tudo o que deveriam ser, nós, pastores, também não somos tudo isso. No entanto, se fosse a qualquer lugar para procurar companhia, com certeza procuraria os membros de minha igreja. Esta é a companhia em que permaneço. São os melhores amigos que eu conheço. É isso que a gente precisa ter. É isso que a gente precisa ter. O Spurgeon reconheceu isso. Então, a gente não pode ser ingrato, né? Quantas vezes você precisou de ajuda, seus irmãos em Cristo te ajudaram, a igreja te ajudou. Talvez você não tenha isso mais hoje, mas lembre como foi bom, quanta ajuda você recebeu, né, dessa igreja que é errante, né, mas que dentro dela está a misericórdia, a compaixão, o amor, senão ela não existiria. E você que tem provado disso agora, provado disso hoje, né, louve a Deus como o Spurgeon louvava, né, e fale como o Spurgeon, né, se eu fosse procurar companhia, não procuraria em outro lugar, senão na igreja, né, ou na minha igreja. Que a gente possa trabalhar para que essas virtudes que Pedro nos ensinou e nos aconselhou, né, esteja em nossa igreja também e crescendo, né, cada vez mais crescendo, para que a gente tenha uma igreja abençoada e que Deus seja glorificado em nosso meio. É bom eu refletir sobre isso para que eu seja uma pessoa melhor, um crente melhor, um cristão melhor, um pastor melhor, e você também, você seja um crente melhor, né? Mais misericordioso, mais piedoso, mais amoroso, né? Para a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe, que essa mensagem possa ter edificado o seu coração. Deus te abençoe. Amém.